Eu quero convidar os meus irmãos para abrirem suas Bíblias exatamente nesse texto aí, Isaías 41, a partir do verso 8. Isaías 41, nós vamos ler a partir do verso de número 8. Nós vamos ler até o verso de número 14. Quero chamar a sua atenção para a leitura desse texto. Abra a sua Bíblia, localize o texto, livro do profeta Isaías, capítulo 41, e os versos de 8 a 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o teu santo, é o Santo de Israel. Amém. Que Deus aplique aí a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Pai bendito, nós louvamos o teu nome, Pai, pela tua bondade. Nós louvamos o teu nome pela alegria de estarmos aqui em tua casa, de podermos prestar um culto que somente ao Senhor é devido. E cremos firmemente que não é à toa que o Senhor nos traz a tua presença, que não é à toa que o Senhor nos convoca para o culto público, que não é à toa, Senhor, que tu nos fazes ler a tua palavra. E tudo isso acontece é porque o Senhor tem coisas maravilhosas a fazer nas nossas vidas, Senhor. É porque o Senhor verdadeiramente quer estender as tuas mãos para nos abençoar. E tu sabes o quanto nós carecemos da tua bênção, Senhor, o quanto nós precisamos da tua ajuda. Por isso, nesta hora, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, abre o nosso coração, Senhor, para que possamos compreender e receber a tua palavra. Que o teu Espírito Santo que habita em nós, que aqui está conosco, que ele possa com toda liberdade falar aos nossos corações, ó Deus, de tal maneira que saiamos daqui edificados, Senhor, que o teu nome seja engrandecido. Fica conosco, Senhor, nesta hora. Oramos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, esse é um dos textos mais lindos nas Escrituras. Esta é uma das passagens mais confortadoras. Ela, sem dúvida alguma, traz alento aos corações abatidos, traz esperança aos corações já desesperançados, traz força àqueles que já não têm vigor, que já não se encontram mais em condições de dar nenhum passo sequer. Esta palavra de Deus é a palavra que nos toma de uma tal maneira, que nos mostra de forma muito clara de que nós não estamos sozinhos. É o texto que mostra para nós que, a despeito das lutas,
A despeito da careta tão feia que as adversidades possam fazer para nos assustar, nós temos um Deus que nos ama com amor eterno. Um Deus que nos conhece perfeitamente. Um Deus que visita o nosso coração, um Deus que sabe quem de fato nós somos, das lutas que travamos. E é um Deus que vem em nosso favor para nos ajudar na nossa caminhada. É um texto de conforto, é um texto que traz esperança. E a minha oração é que Deus possa te abençoar nesta noite. Eu não sei exatamente como você entrou aqui. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei quais são os pensamentos que pairam na tua mente. Eu não sei o que tem te atormentado, o que tem te preocupado, o que tem causado abatimento na tua vida. Mas uma coisa eu sei, independentemente de todas essas circunstâncias, o Senhor nosso Deus é aquele que pode trazer a nós a força que nós precisamos e fazer com que nós voltemos para a nossa casa com alegria no nosso coração, que nós possamos voltar para os nossos lares, encorajados, fortalecidos pelo Senhor através da sua palavra. Esse é um texto que, didaticamente, todo o capítulo, ele é dividido praticamente em 3 partes. A primeira delas vai do verso 1 até o verso de número 7. A segunda parte vai do verso 8 até o verso de número 16. E a terceira e última parte vai do verso 17 até o verso 29. A primeira parte, portanto, que vai dos capítulos de 1 a 7, fala acerca do desafio aos ídolos que o Senhor faz. Nos capítulos de 8 a 16, fala sobre a escolha e o cuidado de Israel. A escolha feita por Deus ao seu povo e o cuidado que ele dispensa a esse povo. Os capítulos finais, que vão dos versos, os versos 17 a 19 desse mesmo capítulo, fala sobre a promessa de provisão. Capítulo 41, portanto, se divide em 3 sessões. E nós vamos focar exatamente aqui nessa sessão do meio, que vai falar acerca da escolha de Deus elegendo o seu povo, e não somente elegendo o seu povo, mas Deus cuidando do seu povo. Isaías foi um homem chamado por Deus, que viveu por volta do 7º século antes de Cristo. E alguém que foi grandemente usado pelo Senhor para chamar a atenção do povo de Deus acerca de algo terrível que estava por vir. O povo estava vivendo flagrantemente em desobediência ao Senhor. Era um povo que intencionalmente violava os mandamentos divinos. É um povo que já havia adulterado o próprio culto divino, ao ponto de o próprio Deus, por boca do profeta, dizer que ele já não podia suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O culto que era para ser algo agradável a Deus, algo prazeroso a Deus, algo que estava sendo detestável, algo que Deus não podia aceitar, porque as pessoas que estavam ali presentes, estavam somente de corpo presente, mas as suas mentes, os seus corações estavam bem distantes de Deus. E Deus levanta, portanto, este homem, e nós conhecemos o chamado do profeta Isaías. Ele entra no templo
no ano da morte do rei Uzias. E ele vai nos revelar que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Com isto, Deus estava mostrando para ele que, não obstante o rei de Israel estivesse morto, o trono, porventura, podendo estar desocupado, mas que ele não se apavorasse, que seu coração se enchesse de esperança, porque o trono celestial estava perfeitamente ocupado por um Deus soberano que tem o controle de todas as coisas. E que Deus haveria de continuar conduzindo aquele povo, de que Deus continuaria com a sua mão estendida para abençoar o povo, apesar dos seus pecados, apesar da maneira com que eles estavam vivendo, apesar de tudo o que estava acontecendo, apesar de eles terem mudado com relação a Deus. Mas Deus não havia mudado com relação a eles. E agora, o profeta se dirige àquele povo. E ele antevê o que haveria de acontecer com o povo de Deus, com o povo de Israel, que seria levado para o cativeiro babilônico. E ele já estava profetizando e dizendo de que isso naturalmente aconteceria como consequência das escolhas e da maneira com que aquele povo estava vivendo. E eu gosto de lembrar aos irmãos que aqui o Senhor está se dirigindo, não é um povo ímpio. O Senhor não estava se dirigindo ao povo pagão. O Senhor não estava se referindo aos babilônios, aos filisteus, aos amonitas, aos amorreus. O Senhor estava se dirigindo ao seu próprio povo. Um povo que havia transgredido. Mas apesar de tudo isso, apesar do pecado presente, apesar do juízo de Deus, Deus continuava amando aquele povo. E aqui, o Senhor vai nos revelar, vai nos falar acerca do seu amor. O texto vai nos mostrar de forma tão bonita que o Deus, esse Deus maravilhoso que separou aquele povo, que agiu de forma tão grandiosa na vida daquele povo, é o Deus que não abandona os seus amados em tempos de aflição. O tempo deles era um tempo de dificuldade. Aquele tempo era um tempo de luta. Aquele era um tempo de grande aflição, como consequência dos seus próprios pecados, das suas escolhas. Mas Deus continuava sendo Deus. E esses textos das Escrituras, eles são constrangedores, irmãos, porque eles chegam para nós nos mostrando que esse Deus do passado é o Deus de hoje. É um Deus que olha para nós e, muito embora contrariado, entristecido com os nossos pecados, com a maneira que muitas vezes nós vivemos, com os pecados que cometemos, com a frieza do nosso coração, com a nossa, muitas vezes, indisposição para a obra do Senhor, mas ainda assim, Ele se mostra um Deus amoroso e um Deus que não abandona de forma nenhuma o seu povo em tempos de aflição. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse que as Escrituras apresentam para nós? Que Deus é esse cujo amor nos constrange, nos deixa envergonhados, porque temos consciência de que não merecemos o que temos recebido da parte dele. Que Deus é esse? Em primeiro lugar, eu posso lhes afirmar, pelo que vejo nas Escrituras, sem nenhum medo de errar, que esse Deus é aquele que não se esquece da aliança que Ele estabeleceu com o seu próprio povo.
O Deus fez uma aliança eterna com esse povo. E mesmo, como diz o apóstolo Paulo, mesmo que sejamos infiéis ao Senhor, Ele se mantém fiel, porque Ele não pode, é da sua natureza, negar a si mesmo. Ele é aquele que continua manifestando a sua graça sobre nós, cuidando de nós, a despeito de quem nós somos, por causa da aliança que Ele estabeleceu lá atrás com o seu povo. E aqui, se você observar bem, Ele diz, olha só como Ele faz menção a estas personagens tão importantes do passado, com quem Ele estabeleceu esse concerto eterno. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Olha o que ele diz. Mas no verso 9, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Que palavra grandiosa é essa, irmãos? Esse Deus mostrando que Ele é o mesmo. Esse Deus mostrando que a sua mente funcionava perfeitamente. Ele diz, eu olho para trás, se aportando ao tempo dos homens. Eu olho para trás e lembro de Israel, de Jacó, de Abraão, a quem chamei, de um lugar tão distante. Alguém a quem eu fiz promessas. Alguém eu concedi a bênção de gerar filhos, de formar um povo que se esqueceu de mim, um povo que me traiu, um povo que me abandonou, um povo que tapou seus ouvidos para não ouvir a minha voz, um povo que se indispôs à adoração. Mas ainda assim, quando esse povo clamou, quando esse povo ergueu a sua voz, diante de um sofrimento tão grande que estavam passando no Egito, 40 anos, 400 anos ali, eu ouvi o clamor daquele povo, eu atendi o clamor deles, levantei um libertador, coloquei à frente daquele povo, de forma extraordinariamente bela, eu os arranquei da escravidão do Egito, contrariando a própria forma da racionalidade humana, porque o mar se abriu ao meio para que o povo passasse a pé enxuto. Tudo isso eu fiz por causa da aliança que eu estabeleci com os meus servos no passado. E essa aliança não pode ser quebrada. Ninguém tem o poder de quebrar essa aliança. Esse Deus que não abandona o seu povo em momentos de aflição, é aquele que estabeleceu e que não se esquece dessa aliança que Ele estabeleceu com seu povo. Irmãos, isso traz para nós uma segurança muito grande. Sabe por quê? Porque o êxito da nossa caminhada cristã, ele não depende propriamente de nós, mas do Deus que nos chamou e que nos sustenta. Nós fracassamos, nós tropeçamos, nos machucamos, mas Deus é aquele que nos coloca de pé. E esse Deus que vem em nosso favor, nos ajudando, de tal maneira que a gente possa compreender que o cuidado dele é uma constante nas nossas vidas. Falava hoje na nossa classe, na escola dominical, que eu gosto muito de uma música, é uma música de um poeta secular, que tem como título Epitáfio, num grupo chamado Titãs. Conhecem, né? E essa música, no coro ele diz, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. É claro que o acaso não protege ninguém. E os irmãos sabem por que o acaso não protege ninguém? Porque o acaso não existe. Acaso não existe. Ficaria melhor
Se o autor, o poeta, pudesse ter dito: o Senhor vai me proteger enquanto eu andar distraído. O Senhor vai. E eu fiquei pensando muito nessa canção, assim que a aprendi. Eu dizia: olha, que coisa maravilhosa. Sabe o que é maravilhoso? É que Deus, Ele não nos abandona nos momentos que nós nos distraímos. Aí você vai me perguntar: e pastor, e quando é que eu ando distraído? Você anda distraído como eu, muitas vezes, quando nós trocamos muitas vezes o estar na presença de Deus por uma outra coisa, quando tropeçamos em pecados corriqueiros, que nós sabemos que aquilo desagrada a Deus, quando deixamos escapar dos nossos lábios uma palavra que representa um juízo de valor com relação a um irmão querido, quando deixamos de estender a mão a alguém que está precisando da nossa ajuda, e aí escapa, muitas vezes, um comportamento, uma palavra, uma atitude que fere a santidade de Deus. E nessa hora você diz: olha, o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Eu dizia à nossa turma hoje lá: irmãos, nós não temos noção da quantidade de vezes que o Senhor nos poupou de um acidente, por exemplo, do trânsito, de um assalto. A gente não sabe, talvez um dia o Senhor vai revelar tudo para nós. Olha aqui, ó, deixa eu te mostrar. Naquele dia que tu ia andando ali, olha o que estava preparado para ti. Havia uma armadilha, mas eu te livrei. Você não soube disso, mas eu te poupei naquele acidente. Eu estive com você. Quantas pessoas não sobreviveram diante de acidentes gravíssimos? É o Senhor conduzindo. Esse Deus que estabeleceu uma aliança, Ele cuida de nós. Mesmo quando nós andamos descuidados, quando deixamos de ter uma vida de oração, desde quando agimos impulsivamente muitas vezes, mas o Senhor, Ele está presente, evitando que possamos sofrer males maiores na vida. Você, meu querido, é guardado pelo Senhor. E você pode dizer: mas pastor, onde estava Deus quando Jó perdeu tudo que tinha? Seus bens, a saúde, seus filhos. Onde é que ele estava? Deus estava no mesmo lugar de sempre. Tudo aquilo tinha um propósito. E quando a gente vai lá para o final do livro, a gente vê a forma maravilhosa com que Deus operou na vida do seu servo, restituindo a ele em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Como Deus é maravilhoso, como Deus vem em nosso favor. E quando vem aquela sensação de que nós estamos perdendo algo, o Senhor diz: calma lá, filho, calma lá. Essas perdas que você julga perdas, na verdade não são. Eu estou no controle da tua vida. Eu te amo com amor eterno. Por isso que a gente precisa cada vez mais nos voltar para a palavra, para conhecer esse Deus maravilhoso, esse Senhor que não abandona os seus amados, e não abandona em primeiro lugar, porque Ele não se esquece da aliança que Ele mesmo estabeleceu com o seu povo. Deus tem uma aliança conosco, irmãos. Deus é fiel à aliança. A mão do Senhor estará sempre em nossa direção para nos abençoar. E muitas vezes essa bênção, ela chega em forma de disciplina. E a disciplina, ela muitas vezes do início, ela é mal compreendida, mas ela tem um propósito. Não é nos jogar para longe de Deus, muito pelo contrário, é chamar a nossa atenção para que nós possamos voltar para aquele de quem tanto nos afastamos. Esse Deus maravilhoso que não abandona os seus filhos é aquele que não se esquece da aliança estabelecida com seu povo. Em segundo lugar, irmãos, esse Deus é também aquele que conhece as limitações e fraquezas de cada um dos seus filhos. Deus não exige de nós além daquilo que a gente pode fazer ou pode dar. Nós é que nos cobramos muitas vezes. E por isso há muitas pessoas que não vivem bem, porque elas projetam a ideia de um homem que não existe.
de um ser que não existe. Nós precisamos entender que nós temos limites e limitações também. Somos humanos, somos falhos. Estamos sujeitos aos tropeços. Olha o que ele diz no verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nestas palavras aqui, está uma declaração de quem nós somos. Ora, quando ele diz, não temas, é porque nós somos passíveis de ter medo. E vamos admitir, nós nos acovardamos muitas vezes diante de certas situações. Nós sentimos medo. Ele diz mais, não temas e não te assombres. Muito mais do que medo, nós nos assombramos diante de certas situações da vida. Nós ficamos apavorados, especialmente quando não sabemos o que fazer diante daquelas circunstâncias. O povo de Israel estava vivendo assim, numa ameaça muito grande por parte dos assírios, e agora, o que vamos fazer? É verdade, somos povo de Deus, Deus tem uma aliança conosco, Ele nos ama, mas eu estou com medo. Tem um livro na década de 90, final da década de 90, eu acho, começo da década de 90, que foi escrito por um autor que nós admirávamos muito à época, que hoje já não é admirado mais. Ele mudou a sua performance, a sua forma de ser, a sua teologia, mas escreveu um livro cujo título era Tá Doendo. E a capa do livro era um band-aid colado assim. Tá doendo. E a tese lá é muito interessante. É que nós temos que ter a liberdade, a coragem de dizer para Deus, quando na verdade nós estamos sofrendo. É dizer, sim, Senhor, está doendo, Senhor. Eu estou ferido, Senhor. Eu estou magoado, Senhor. Eu estou chateado, Senhor. Oh, Deus, eu estou com medo, Senhor. Tem aquela reunião na semana, Senhor. Eu não sei o que vai ser. Oh, Pai, eu tenho uma prova para fazer, eu não sei como é que vai ser, eu estou preocupado, eu estou triste. É dizer para Deus, é confessar quem de fato você é. Ele diz, olha, não temas, porque eu te ajudo, eu te fortaleço, porque nós somos fracos. Somente um fraco precisa de força, quem é forte não precisa mais. Nós somos fracos, precisamos da ajuda do Senhor. Então é necessário admitirmos isso. E mais embaixo, no verso 14, há uma expressão aí que a gente precisa entender. Quando ele diz assim, não temas, ó vermezinho de Jacó. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Esse inho aí, parece que é uma expressão extremamente negativa, pejorativa, humilhante. Mas a ideia não é essa. A ideia é simplesmente mostrar que aquele povo era um povo de fato que precisava da ajuda de Deus, porque era um povo que tinha suas limitações, era formado por gente fraca, não obstante fosse guardado por Deus, mas era gente assim como eu e você. Olha, queridos, muitas vezes nós cometemos um erro muito grande quando lemos a história dos personagens bíblicos. Nós atribuímos a eles uma natureza que não lhes pertence, como se fossem super-heróis. Davi, grande Davi, como a pedrada derrubou um gigante. Moisés, grande líder, sob a sua liderança um mar vermelho se abriu. Josué, grande guerreiro. Aí você sai pensando em Elias e em tantos outros. A gente acha que esses homens eram diferenciados. Eles eram homens tementes a Deus, mas deixa eu dizer uma coisa, eram homens como eu e você. Você sabia que Elias, ele teve uma crise depressiva muito grande? Teve uma crise.
depois de uma grande batalha contra 450 profetas de Baal, quando o fogo dos céus desceu e consumiu a todos eles ali, e o Senhor mostrou a sua presença lá. Ele poderia sair dali, de cabeça erguida, dizendo: não disse para vocês que meu Deus era maior do que o de vocês? Eu falei para vocês, vocês não me deram ouvir, tá aí, os profetas de vocês todos estão mortos. Mas porque ele soube que Jezabel mandou um recadinho para ele, diz: olha, assim como tu fizestes lá com os meus profetas, eu vou fazer contigo também. Sabe o que aconteceu? Ele se acovardou. Como diz o outro, vazou, correu e foi se esconder numa caverna. E o Senhor aparece à porta da caverna e o chama: Elias. Oi, Senhor. Elias. Oi, Senhor. Oi, Senhor. O que tu está fazendo aí dentro? Caverna é lugar para filho meu ficar? Tu estás com medo de quê? Bora, vem para cá, sai. E ele saiu do esconderijo que ele estava. Porque ele era um homem, era um profeta, foi um grande profeta, grandemente usado por Deus, mas era um ser humano. Você, meu querido, é um ser humano. Você tem falhas, assim como eu e todos nós temos. Por isso que nós temos que caminhar perto de Deus, porque nós precisamos da força que somente Deus pode nos dar. Nós tropeçamos. Não acredite que você é imbatível. Não flerte com o pecado. Não ande à beira do abismo. Não se precipite, porque você pode não resistir. Deus conhece as nossas limitações, conhece os nossos limites, e nós precisamos dizer isso para Deus: Senhor, Tu me conheces, Senhor. Tu conheces meu coração. Tu sabes, Senhor, que eu te amo, que eu tenho procurado, Senhor, buscar ao Senhor, mas talvez não tenha buscado tanto quanto eu deveria, Senhor. Talvez eu não tenha cuidado da minha saúde espiritual tanto quanto eu deveria, Senhor. É bem verdade que eu tenho desperdiçado muito tempo, Senhor. Senhor, eu pego meu celular, passo 1, 2 horas com ele, mas eu não consigo passar 5 minutos com a Tua palavra aberta diante dos meus olhos. Senhor, eu gasto tanto tempo com tanta coisa, mas eu já não oro mais como eu deveria estar orando, Senhor. Deus, tem me faltado o apetite, o desejo de estar na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, cultuando ao Senhor. É preciso dizer para Deus assim. É preciso confessar ao Senhor, como Davi confessou também as suas fraquezas, quando ele se sentiu atolado no fundo de um poço. Expressões que ele usou de forma metafórica, mas para mostrar a gravidade da condição mental que ele estava, se sentindo no fundo de um poço. Sabe, irmãos, nós precisamos disso, porque o inimigo é especialista. Nunca da história, acho que da humanidade, especialmente depois da pandemia para cá, tantas doenças mentais têm se aparecido. Não é isso, doutora? Quantas pessoas não estão sendo duramente afetadas? E sabe por que são afetadas? Não é porque são menos importantes, não é porque são tolas, não é porque não são inteligentes. São pessoas inteligentes, pessoas muitas vezes até bem de vida, não é? Mas porque tem limite, a nossa mente tem limite. Tem um limite. Muitas vezes você não dorme com uma preocupação, porque você é um ser humano. Então diga para Deus isso: Senhor, minha cabeça está aqui, latejando. Procure ajuda, ore, busque alguém que ore por você. E há situações que você precisa procurar um profissional da saúde. Nós somos assim. Esse Deus que não abandona os seus filhos, não somente é aquele que não se esquece da aliança que estabeleceu com o seu povo, mas é um Deus que conhece as nossas limitações. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele te conhece muito bem. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe que o cansaço já bateu na tua vida.
no teu coração. Ele sabe quando você está desanimado, quando você está entristecido, abatido, decepcionado. O Senhor sabe de todas estas coisas. Ele te conhece, mas a despeito de tudo isso, Ele continua se mantendo ao teu lado. E é exatamente por isso que Ele está. É por isso que Ele estava dizendo àquele povo, ao povo de Israel, naquele contexto de aflição, de dificuldade, dizendo: olha, eu sou o Deus de vocês, sou o Deus de Abraão, que arrancou ele daquela terra. Eu sou o Deus que arrancou esse povo da escravidão do Egito. Eu sou o Deus da aliança. Mas é um Deus que conhece cada um de vocês, e eu amo a vocês, apesar das falhas de vocês. É como os pais que amam seus filhos, apesar de saberem exatamente que eles são, muitos deles, atrevidos, desobedientes, que não têm a consideração que deveria ter, mas ainda assim os pais continuam amando intensamente cada um dos seus filhos, respeitando as diferenças de cada um. E é assim que Deus nos trata. Deus te conhece, Deus sabe das tuas lutas, das tuas preocupações, das inquietações do teu coração, dos teus pecados, mas Ele te ama a despeito de tudo isso. Esse Deus, portanto, revelado nas Escrituras, esse Deus que não abandona os seus amados em tempos de aflição, portanto, não somente é aquele que não se esquece da aliança estabelecida com o seu povo, não somente é aquele que conhece as limitações e fraquezas dos seus filhos, mas preste atenção, Ele é aquele que nos socorre exatamente nesses momentos de aflição. Ele não somente estabeleceu a aliança, Ele não somente nos contempla nas nossas fraquezas, mas diante dessas duas realidades, Ele se dispõe a vir em nosso socorro. Por isso Ele diz aqui de forma tão linda, verso 13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, não temas. Eu te tomo pela tua mão direita, isto é quando você já está prostrado, você não tem mais condições de caminhar, você está ao ponto de entregar os pontos. É o Senhor que vai e diz: olha, não temas, porque eu te ajudo. Eu estendo a minha mão e te coloco de pé. O mundo está tentando te colocar para baixo. O inimigo está tentando te envergonhar. Está tentando te anular, te aniquilar. Mas eu estarei sempre aqui do teu lado, para te erguer, para te colocar de pé, para te fortalecer e para dar a você todo o socorro, todo o auxílio que você precisa para vencer essa luta. Irmãos, que bênção! É esse Deus maravilhoso. Esse Deus que muitas vezes nem permite que eu e você desembainhemos a espada para lutar contra os nossos adversários. Ele vai na frente e elimina tudo. Quando você desperta, o problema está resolvido. Você não precisou pedir para ninguém, não abriu a sua boca. Deus viu o teu sofrimento, Deus foi na tua frente, abriu a porta que estava fechada, fez a parede desabar diante dos teus olhos, sem que você movesse um dedo sequer. Deus agiu de forma gloriosa. Ele faz isso. É um Deus de milagres. É um Deus que operou no passado e continua operando hoje. É um Deus que prestou socorro e ajuda a esses homens do passado. Mas é um Deus que continua fazendo isso ainda hoje. É um Deus que continua pronto, disposto para estender as suas mãos em nosso favor e nos ajudar. Precisamos crer nisso. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus revelado nas Escrituras. O povo estava vivendo de forma completamente errada, longe de Deus. Mas esse Deus aparece aqui trazendo uma palavra de esperança e de conforto para eles, dizendo: olha, eu não desisto de vocês. Eu não desisto de vocês. Eu estarei sempre pronto para ampará-los, para ajudá-los. Porque eu sou o Deus que estabeleci uma aliança eterna, e essa aliança não será quebrada. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
É isso que o apóstolo Paulo diz. O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E lá mais na frente ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pertence ao Senhor e ninguém tem poder de arrancá-lo das mãos de Deus. Os problemas vêm, eles te abatem, te entristecem. Você chora tantas vezes, muitas vezes não sabe o que fazer, mas lembre-se, você não está sozinho. Diga como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Talvez você não viu ainda a tempestade lá fora passar. Talvez você esteja no meio de uma grande tempestade e ela está te assustando. Você acha que o teu barquinho não vai resistir. Você está cansado de, com a latinha, tirar as águas que estão lá dentro da tua canoa. Mas o Senhor se aproxima de nós e muitas vezes, antes de acalmar a tempestade lá fora, Ele acalma aquela que está dentro do nosso coração. Ele renova as nossas forças, de tal maneira que a gente possa resistir os tempos ruins. Portanto, meu querido, minha querida, você jamais vai estar sozinho. Esse Deus maravilhoso, revelado nas Escrituras, é um Deus que não abandona os seus amados. Ele vai estar sempre muito perto de nós. Que, portanto, possamos derramar os nossos corações na presença do Senhor. Que possamos pedir a Ele que tenha misericórdia de nós. Que possamos dizer a Ele que nós precisamos de fato da sua ajuda. Que Ele nos dê toda a força necessária para que a gente possa continuar caminhando, de cabeça erguida, andando como um servo do Senhor deve andar. Que a bênção de Deus, portanto, esteja sobre a tua vida, meu querido, sobre a tua família. E se você está enfrentando lutas assim, saiba que Deus mandou essa palavra para você nesta noite, para o seu coração, para que você se erga, se coloque de pé. Perceba que tem uma mão estendida na tua direção. Essa é a mão do teu Deus. Ele vai te dar a força que você precisa. E, por certo, você vencerá. Que Deus te abençoe.